Olá, aqui é o Eduardo e seja bem-vindo a mais uma aula do treinamento Redbox para fundos imobiliários. E nesta aula vamos falar das emissões secundárias e também dos eventos corporativos mais comuns no mercado de FIIs. Pelo que você já aprendeu até aqui neste treinamento, já deve saber que os FIIs devem distribuir no mínimo 95% dos seus lucros semestrais, apurados sobre o regime de caixa. Muitos FIIs, inclusive, distribuem mais do que isso. E aí eu te pergunto, como você acha que os fundos imobiliários conseguem comprar novos imóveis, terrenos e outros ativos se distribuem quase tudo que lucram? Bem, a resposta é através da emissão de novas cotas, o que chamamos de emissões secundárias. Como você aprendeu, as emissões primárias acontecem quando as cotas de um FII são lançadas pela primeira vez ao público em geral, evento chamado de IPO. E as emissões secundárias, portanto, ocorrem quando o fundo imobiliário já está em funcionamento e precisa levantar recursos adicionais para fazer novos investimentos. Vamos ver o exemplo do fundo imobiliário Kinea Rendimentos Imobiliários. No final de 2012, esse FII foi lançado e no IPO o fundo levantou 270 milhões. Mas novas emissões também ocorreram. A segunda emissão ocorreu em 2013 e levantou mais de 441 milhões. A terceira emissão ocorreu em 2015 e levantou quase 400 milhões. A quarta emissão ocorreu em 2016 e levantou um pouco mais de 380 milhões. Já a quinta emissão ocorreu em 2017 e captou pouco mais de 700 milhões. E na última emissão que o fundo tinha feito, até a época de gravação deste treinamento, foram conseguidos quase 705 milhões. Se somarmos todos os valores arrecadados nessas 6 emissões de cotas, chegamos à cifra de 2.916.354.849 reais com 69 centavos, que é quase 11 vezes maior do que o que foi arrecadado no IPO. Perceba assim que os fundos imobiliários crescem ao longo dos anos por causa dessas novas emissões. Por fim, alguns FIIs prevêem o direito de preferência para adquirir novas cotas aos seus cotistas. E dentre esses FIIs, alguns permitem a livre negociação desses direitos. Mas isso não é regra geral dos FIIs. Você precisa consultar o regulamento do seu fundo para saber se existe o direito de preferência na subscrição de novas cotas. E ainda sobre esse assunto, gostaria de comentar a respeito da diluição. Como expliquei, sempre que o fundo levanta novos recursos, novas cotas também são emitidas. E assim, a participação do cotista no fundo diminui proporcionalmente. Por exemplo, digamos que um FII tenha 100 mil cotas e você possui 1% do fundo, ou seja, 1.000 cotas. E em um dado momento, este fundo precisa levantar mais recursos e assim emite 50 mil novas cotas a R$200, ou seja, arrecada mais 10 milhões. Agora o número de cotas passou a ser de 150 mil cotas. E como você continua com as mesmas 1.000 cotas, sua participação no fundo agora é de 0,66%. Ou seja, sua participação foi reduzida em 0,34%.
Se o investidor não comprar novas cotas, essa diluição sempre ocorrerá. A princípio, pode parecer que a diluição é algo ruim, mas isso nem sempre é verdade, pelo seguinte motivo. Apesar do cotista ser diluído, os novos recursos que entraram no fundo podem ser usados para adquirir novos ativos e aumentar a renda por cota, de tal forma que compense a diluição. Vamos voltar ao nosso exemplo. Imagine que o FII, antes da emissão, conseguia lucrar R$100 mil por mês. Como existiam 100 mil cotas, então os cotistas recebiam R$1 mensal por cota. Vamos ver agora o que acontece após a emissão das novas cotas. Digamos que o fundo conseguisse rentabilizar os 10 milhões arrecadados na nova emissão a 0,83% ao mês, ou R$ 83.333 por mês. Juntando com R$ 100 mil que o fundo gerava antes da nova emissão, os rendimentos mensais totais passarão a ser de R$ 183.333. Como o fundo tem agora 150 mil cotas, o rendimento passou a ser de R$ 1,22. Ou seja, o cotista, apesar da diluição, aumentou sua renda em 22%. E em última instância, é isso que importa, aumentar os rendimentos que você ganha por cota. Se você tiver dinheiro para comprar mais cotas e não ser diluído, ótimo, mas não necessariamente a diluição prejudicará seus rendimentos. Veja como os rendimentos do fundo KNCR11 não sofreram por um bom período de tempo, mesmo com as diluições. A mensagem que eu quero deixar aqui é que a diluição só é ruim quando a companhia não consegue rentabilizar o dinheiro captado de forma satisfatória. Entendido? Ótimo! Agora, vamos falar dos eventos corporativos. Irei comentar a respeito de 3 eventos: desdobramentos, grupamentos e rendimentos e amortizações. Então, vamos em frente. Primeiro evento: desdobramentos. Nos desdobramentos, ocorre apenas um aumento no número de cotas para aumentar a liquidez dos papéis. E o preço das cotas diminui de acordo, mantendo o valor de mercado do fundo imobiliário inalterado. Ou seja, a riqueza dos cotistas permanece inalterada. Se antes você tinha 100 cotas a R$10, com desdobramentos de 100%, você passará a ter 200 cotas a R$5. Seu patrimônio continuou o mesmo, de R$1.000. Você não fica mais rico nem mais pobre com desdobramentos. A lógica é exatamente igual aos desdobramentos no mercado de ações, isso é, aumentar a liquidez dos papéis. E no caso dos FIIs, esses papéis são as cotas negociadas em bolsa. Vamos ver um exemplo. No dia 11 de junho de 2017, o fundo Kinea Rendimentos Imobiliários deliberou um desdobramento de 900%. Ou seja, quem tinha uma cota passaria a ter 10. E o preço da cota sofreria uma redução de 90% para manter o valor de mercado do fundo intacto. Agora quero que veja o campo negócios com até essa é a data com. Se o cotista comprar as cotas depois deste dia, então elas já estarão desdobradas e o preço de compra já estará ajustado pelo desdobramento. Segundo evento, grupamentos. Os grupamentos são o inverso dos desdobramentos e são bem mais raros. Nessa operação, o número de cotas é reduzido e o preço das cotas aumentam para compensar. O valor de mercado do fundo permanece o mesmo.
assim como a posição individual de cada cotista. E a mesma lógica do grupamento que ocorre com ações. Vamos ver o exemplo do fundo Rio Bravo Renda Corporativa. No dia 2 de junho de 2017, o fundo deliberou um agrupamento de 0,01, ou seja, quem tinha 100 cotas passaria a ter apenas uma. E o preço da cota seria multiplicado por 100 para manter o valor de mercado do fundo intacto. Agora quero que veja o campo negócios com até... Essa é a data com. Terceiro evento, rendimentos e amortizações. Os rendimentos e amortizações já foram explicados em uma outra aula. O que eu quero te comentar agora é apenas o efeito dessas distribuições nos preços das cotas. Veja um anúncio padrão de distribuição de rendimento acessada na CVM. Em verde, podemos ver o mês e o ano de referência dos rendimentos, ou seja, em qual período o fundo conseguiu os rendimentos. Já em vermelho é a data com. Os cotistas que comprarem as cotas um dia depois dessa data não terá direito a esse rendimento. Ou seja, a data com é a última data que você pode comprar as cotas e ainda ter direito ao rendimento. No próximo dia útil à data com, o preço das cotas é descontado pelo valor dos rendimentos. Neste exemplo, o desconto é de 0,84 centavos por cota. No caso dos FIIs, esse ajuste ocorre pois o caixa passa do fundo para o seu bolso, diminuindo, portanto, o patrimônio do fundo. A lógica do desconto da cotação é a mesma do desconto dos dividendos no preço das ações. Por fim, em azul está a data do pagamento, que é quando os rendimentos efetivamente estarão na sua conta da corretora. Um outro lugar para encontrar essas informações é no site da B3, na aba de eventos corporativos. Veja só. E para terminar essa aula, gostaria de falar que não ocorrem bonificações com cotas de fundos imobiliários, a exemplo do que ocorre em ações. E que, até a época de gravação deste treinamento, não era possível tomar emprestadas ou emprestar para aluguel cotas de FIIs, prática comum no mercado de ações. Agora, vamos recapitular os pontos mais importantes desta aula. O IPO é quando o fundo distribui as primeiras cotas para o público investidor. Como os FIIs podem reter no máximo 5% dos resultados, então é muito difícil o fundo crescer sem emitir novas cotas, o que chamamos de emissões secundárias. Quando um fundo emite novas cotas, ocorre a diluição da participação dos atuais cotistas caso não venham adquirir novas cotas. A diluição não necessariamente é algo ruim, pois o fundo pode investir os recursos captados e aumentar a renda por cota em relação a antes da emissão. Consulte o regulamento do seu FII para saber se existe o direito de preferência na subscrição das novas cotas e se este direito pode ser negociado. O desdobramento é um aumento do número de cotas com uma redução do preço das cotas. O agrupamento é o inverso do desdobramento e o número de cotas é reduzido e o preço das cotas aumentado. Tanto o desdobramento quanto o grupamento não afetam o patrimônio dos cotistas nem do fundo. A data com é o último dia em que o investidor pode comprar as cotas e ainda assim ter direitos aos rendimentos e amortizações. No próximo dia útil, depois da data com, as cotas sofrem uma redução de preço no valor dos rendimentos e ou amortizações a serem pagos. FIIs não fazem bonificações e até a época da gravação deste treinamento não existia ainda mercado de aluguel para as cotas dos fundos imobiliários. Um abraço e até a nossa próxima aula.